Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas do nosso comentário exegético, aqui da Epístola de 1 João, oferecido pela Escola Charles Spurgeon. E eu sou o professor Felipe Prestes. Nós vamos continuar nesta aula avaliando, analisando, melhor dizendo, os versículos desse texto de 1 João 1, versículo 1 a 4, certo? Na última aula a gente traduziu o versículo, então se você não viu, vale a pena você voltar e entender. Aliás, não só a gente analisou o texto de 1 a 4 e a gente analisou também o versículo 1 na parte da tradução. A gente traduziu o versículo 1 para você entender como foi que ele chegou naquela tradução e a importância de cada termo. E nesta aula agora, nós vamos prosseguir com esse propósito aí. Na verdade, a gente vai trazer os detalhes de cada um desses pontos. Vamos lá. Aqui nós temos o texto em grego. Não se assuste, certo? A gente vai sempre trazer o máximo de português também. Eu quero que esse comentário ele sirva para empolgar você com relação ao grego, mas que ele sirva para lhe ajudar com aquilo que está com o texto em português. Então, fique tranquilo aí, porque a gente vai fazer junto isso, para que você não fique achando que é tudo muito difícil demais. Muito difícil demais é uma boa expressão, apesar da redundância, para falar como as pessoas acabam pensando no grego. Mas vamos junto aí. Eu já traduzi, já li o texto várias vezes. Então, Hoen aparres, que é o que era desde o princípio, né? O que temos ouvido, Heoracamen, o que temos visto, tois oftalmois remon, com os nossos olhos, Ho ethea sametha, o que contemplamos, Kai haireiras, que é as nossas mãos se lafesan, que é palavra para apalpar, peritu logo tes zoes, concernente a, sobre o, com respeito ao, tu logo, lembra de logos, do verbo, né, da palavra tes zoes, da palavra da vida. Aqui a gente tem o que eu quero lembrar aqui acerca dessa expressão é porque ela começa com exatamente dessa forma. Hoen ap arres, o que era desde o princípio, certo? O que era desde o princípio. E claro, a gente tem aqui o que era desde o princípio e a gente tem também a ideia aqui, tu logo, certo? O verbo, né? O verbo da vida, a palavra da vida. Então, existem algumas palavras importantíssimas aqui que a gente precisa analisar. A gente tem aqui a palavra princípio e a gente tem a palavra ou verbo. E aí, obviamente, se você está lendo 1 João e você conhece um pouquinho do Novo Testamento, você sabe que o Evangelho de João começa com no princípio era o verbo. E aqui nós temos o que era desde o princípio, no final das contas é o que era desde o princípio sobre o verbo da vida, sobre a palavra da vida. Obviamente, não tem como não fazer uma referência, né, uma relação entre o prólogo de 1 João, aliás, o prólogo de João, né, as primeiras palavras ali do Evangelho de João, e a sua carta, o que era desde o princípio. Ele está falando de Jesus como aquele que veio desde o princípio. O que a gente precisa lembrar aqui é que enarrei, que é a palavra novamente aqui para princípio, e você percebe que uma aqui está terminando com eta sigma e a outra está começando com o iota aqui, né, com um iota subscrito, porque uma está no genitivo e a outra está no dativo, porque aqui nós temos uma preposição apó, que requer o genitivo para a ideia de origem, e aqui nós temos a preposição en, que requer o dativo para se falar com essa ideia de no, né?
Mas o ponto é que são princípios diferentes. Por que princípios diferentes? Porque quando João começa com en archei en hologos, inclusive é bom lembrar também, eu não chamei atenção para isso, mas outra palavra é o verbo eimi aqui, ó, en. Inclusive está na mesma forma verbal aí no imperfeito. Então, o que era desde o princípio, e no princípio era o verbo. São palavras e expressões semelhantes, mas não só isso, a gente tem princípios diferentes, porque lá no Evangelho de João, quando diz no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, nós temos um princípio no sentido de antes da fundação do mundo, no sentido de eternidade passada, né? No sentido de Deus, de Deus Pai, com Deus Filho lá, antes de tudo ter havido. E aqui, quando ele diz o que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos ouvido com respeito ao verbo da vida, parece mais com um princípio no sentido de que João estava ali desde o princípio no ministério de Jesus. João estava ali desde o princípio naquele ato de testemunhar o que Jesus fazia. Então, enquanto o Evangelho de João enfatiza a eternidade de Jesus, aqui em 1 João, esse princípio ele enfatiza o fato da testemunha de João ser uma testemunha que estava desde o princípio, que viu o que Jesus fez, que testemunhou os seus milagres, que testemunhou a sua morte, o que temos visto, que tocou Jesus, que apalpou Jesus Cristo, no sentido de ser alguém que realmente existe. Então, por essa razão, você vai vendo que são propósitos diferentes. João, no seu evangelho, enfatiza a divindade de Jesus. E aqui em 1 João, quando ele está falando de princípio, ele está falando da validação da testemunha de João, do testemunho de João. Por quê? Porque havia falsos mestres, a gente vai falar muito sobre eles, mas havia falsos mestres que estavam invadindo a igreja, né, com seus ensinamentos falsos sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus. E exatamente por isso, e não só isso, eles ainda se diziam como aqueles que tinham o conhecimento de Deus, que tinham intimidade com Deus, que tinham koinonia, né, essa comunhão com Deus. E aí João diz para eles, olha, eu vou falar para você o que era desde o princípio do ministério de Jesus. Você está aí tentando ensinar, eu estou aqui imaginando um diálogo, né? Você está tentando ensinar um ensinamento novo, diferente do que eu ensinei para esse povo, mas meus irmãos, como se ele se direcionasse agora para os irmãos e dissesse, eu vou falar do que eu vi desde o princípio. O meu testemunho, João diria, é válido, porque eu vi desde o princípio. Eu não cheguei lá por acaso e vi um pouquinho do ministério de Jesus. Estou falando aqui para vocês, eu estava lá. Ele se insere nesse ministério de Jesus, nessa história do ministério de Jesus. Ele está lá inserido, intrincado, totalmente absorvido por esse ministério de Jesus no qual ele estava. Então não há ninguém melhor do que João para falar de Jesus. Ele era o discípulo amado. Estava lá dentro do círculo mais próximo, se você não lembra. Jesus tinha discípulos, pessoas que seguiam o seu ministério. Dentro desses discípulos lá, ele tinha 12 apóstolos. Dentro desse grupo de 12 apóstolos, havia 3 com os quais ele se relacionava de uma forma mais frequente, pelo menos é o que a gente percebe, né? Pedro, Tiago e João. E dentro desse círculo de 3 aqui, tinha um, que era João, o discípulo amado. Ninguém melhor do que este que estava no círculo mais íntimo das pessoas com quem Jesus andava para falar sobre a sua obra e sobre o seu ministério e sobre a sua pessoa.
É isso que João está enfatizando aqui, está validando seu testemunho. Meu testemunho é desde o princípio. Isso traz para a gente já uma ideia, certo? De que para que nós venhamos a falar sobre Jesus, a gente precisa ter alguma legitimidade. Perceba aqui esse toque aplicativo que eu estou querendo trazer aqui para você. Nós precisamos de legitimidade. Para falarmos sobre Jesus. João está falando sobre Jesus, sobre o verbo da vida, porque ele estava desde o princípio e porque ele viu e ouviu e contemplou, com as suas próprias mãos tocou o verbo da vida. Ele tem legitimidade para falar de Jesus e para testemunhar de Jesus. Se nós queremos testemunhar de Jesus, falar de Jesus para as pessoas, seja num púlpito, seja numa praça, seja numa parada de ônibus, seja num voo para algum lugar, seja lá onde você esteja, você precisa de legitimidade. E essa legitimidade, ela vem com o relacionamento com Jesus. Você só pode ter legitimidade para falar de Jesus se você tem um relacionamento. O seu relacionamento com Jesus, uma proximidade, alguém que tem contato com Jesus, é óbvio que João está falando aqui de termos muito mais íntimos e próximos no sentido de alguém que estava lá com ele, especificamente aqui na terra, quando Jesus estava aqui em carne, encarnado, o Filho de Deus encarnado aqui, Jesus, e João lá com ele está falando disso. Mas para nós, hoje, nós podemos aprender com os termos de legitimidade, aparres, desde o princípio. Nós precisamos de legitimidade para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus. Não adianta de nada você conhecer a Deus de longe e falar dele como se estivesse perto. Não adianta. A legitimidade vem com o relacionamento. Bom, tendo falado sobre isso, a gente pode seguir aqui adiante, quando ele diz Ho akekome, né, o que temos ouvido, e aqui pelo contexto é a ideia de que foi ouvido de primeira mão, como eu já chamei a atenção para essa legitimidade, foi ouvido em primeira mão. Ele está chamando a atenção para o fato de que foi alguém que viu ali, foi testemunha ocular, né? E não só ocular, mas também auricular, no sentido de que ouviu, estava lá em primeira mão. Essa forma verbal, ela traz uma ideia, também uma ideia de um primeiríssimo plano, mais ou menos no sentido da narrativa, como alguém que está lá inserido no mais próximo do que se poderia estar dentro de uma narrativa. Em que sentido? Ele está narrando aquela ação de ver, de ouvir, ele está narrando aquilo como alguém que está lá dentro, que não poderia estar mais inserido do que aquilo. Essa forma verbal é a forma verbal que Jesus utilizou, né, para falar sobre, aliás, que o evangelista usou para falar sobre Jesus quando ele diz está consumado, tetelestai. A palavra tetelestai, você percebe quando as palavras estão no perfeito no grego, elas normalmente repetem uma consoante, então tetelestai. Certo? Teté, então esse teté aí é porque são duas sílabas, né, com a mesma consoante, né? Aqui da mesma forma, akekoamen também está no perfeito. A ideia é essa, estou lá inserido e eu vi com os meus, eu ouvi com os meus ouvidos, né? E vi com os nossos próprios olhos, como ele coloca aqui, heurakamen. A ênfase, novamente, eu já falei, um dativo instrumental, traz uma ênfase na testemunha ocular. Ele está dando legitimidade, como eu já mencionei. Aqui nós temos tois
ophthalmos, né, o que vimos com os nossos próprios olhos, que é o que a gente já chamou a atenção aqui, e eu também chamei a atenção no último slide, e aqui sametha, certo? Então, qual seria a diferença? Já que aqui esse verbo sametha, ele tem a ver com a ideia de contemplar, de ver, e o outro também tem a ideia de contemplar e de ver, oral também. Então, qual é a diferença entre um e outro? O comentarista vai dizer que a diferença não está tanto no verbo em si, mas na forma verbal. É como se de reorakamen, no perfeito, está indicando o status do autor como testemunha, certo? E o sametha, estando no aoristo, que é uma outra forma verbal, está simplesmente narrando o fato de ele ver, no sentido de estar ali, ele está focalizando na ação como um todo, certo? Como se estivesse um pouco mais distante agora, visualizando e diz, olha, eu vi, eu contemplei, eu estava lá, inserido, o máximo que você pode imaginar, e eu contemplei. As minhas mãos apalparam. Então, enfim, ele está novamente enfatizando a sua legitimidade como testemunha daquele sobre o qual ele está falando. Aqui, prosseguindo ainda no versículo 1, a gente tem Kai Haireiras Remon, ou seja, as nossas mãos apalparam. Lembrando que essa expressão ela só é encontrada aqui no Novo Testamento, as mãos apalparam. Eu falei que o verbo aparece somente 4 vezes, né, no Novo Testamento, lembrando de Atos 17, aliás, lembrando de Atos 17, lá quando diz como se tateando pudessem achar, e também Lucas 24, 39, em que Jesus fala apalpai-me e verificai, é o mesmo verbo, né, como eu chamei a atenção. Jesus manda que as pessoas olhem e verifiquem com relação a ele mesmo e apalpem, né, toquem a ele para verem que ele é verdadeiro, que ele é homem de fato. E aqui Jesus diz, eu fui um desses que fiz, né, como se ele dissesse isso. Eu fui lá e apalpei. Tenho legitimidade para falar sobre o que eu estou falando. Então, me escutem, não deem ouvidos a essas pessoas aí. Ouçam a mim, porque eu estava lá desde o princípio, eu apalpei, eu vi com os meus olhos, etc. Com respeito ao verbo da vida, nós temos aqui a ideia com relação a isso, aqui seria muito mais que uma mensagem falada, certo? Na verdade, a ideia é que ela foi incorporada, acho que incorporada, ou melhor, encarnada. Como assim? Quando ele fala com respeito ao verbo da vida, ou a palavra da vida, certo? João não está falando somente do Evangelho. Ele está falando também do Evangelho. Falando também de uma palavra que ele testemunhou, né? Ele viu essa mensagem sendo proclamada desde o princípio e tal. Mas não é só isso que João testemunhou. João testemunhou o verbo da vida, a palavra da vida, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então é uma mensagem que não foi só pregada, ela foi encarnada, ela foi incorporada. Essa é a ideia que a gente precisa analisar aqui. Essa palavra da vida é uma palavra exatamente viva, não só no sentido de mensagem proclamada, mas no sentido de alguém que é o Senhor Jesus Cristo, que proclama a sua palavra de uma forma válida, de uma forma correta, certo? Então, nesse sentido, você vai percebendo que João ele está enfatizando não somente uma mensagem, não somente a teologia pela teologia, ele está enfatizando Cristo, e somente Cristo. É isso que ele está chamando a atenção aqui.
isso faz a gente pensar também, né? Às vezes a gente está estudando teologia, se você está estudando aqui a partir desse comentário, é porque eu imagino que você se aplica ao estudo do conhecimento da palavra de Deus de uma forma mais profunda, porque é um comentário um pouquinho mais técnico e tal, mas não se engane. Nós temos, com relação à palavra da vida, não só uma mensagem de teologia, não só palavras por palavras. Nós falamos de uma palavra viva. Nós falamos do Senhor Jesus Cristo. Não é uma palavra morta, não é uma palavra sem sentido, não é uma palavra que está numa folha somente. A gente fala de Jesus como aquele que está vivo. E eu sinto muito, porque eu creio que muitas vezes a gente fala de Jesus como se ele estivesse somente dentro de um livro. E às vezes eu vejo algumas pessoas ensinando, seja ao vivo, seja pela internet. Às vezes eu vejo as pessoas falando de Jesus como se Jesus estivesse numa folha somente. E esses dias em que eu estou gravando esse vídeo, há poucos dias eu ouvi um pregador falando que nós não podemos idolatrar o texto. Nós não somos bibliólatras, como se o texto fosse Deus. Não, o texto não é Deus. O texto fala sobre Deus. Não é que o texto está vivo. O texto fala de alguém que está vivo, certo? Ele está vivo no sentido de que ele nos transforma, nos vivifica, nos dá uma nova vida, etc. Mas a gente precisa lembrar também que o texto, a palavra de Deus, é o verbo encarnado, e que nesse sentido essa palavra de Deus, a Bíblia, né, o Novo Testamento, que é o que a gente está analisando aqui, essa mensagem do Evangelho, ela não é só uma mensagem, ela é uma pessoa. A mensagem do Evangelho não é somente uma mensagem, ela não é somente uma mediação. A mensagem do Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que nos faz voltar aqui mais uma vez para a questão do relacionamento. Se nós temos um relacionamento com Jesus, nós temos um relacionamento com a palavra da vida. Essa é uma palavra viva. Inclusive, se a gente fizer uma análise um pouco mais acurada, essa é uma conclusão a que se pode chegar. Esse genitivo aqui, tes zoes, essa palavra da vida, provavelmente pode ser traduzido ou pelo menos entendido como palavra viva. Então a ideia é mostrar para você que está estudando aqui com esse comentário que isso sobre o que Jesus é, essa mensagem que João vai já dizer que ele está anunciando, ela não é só uma mensagem em si, ela é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então eu espero que a teologia, que o grego, que os estudos neotestamentários, eles não sejam para você somente uma mediação. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos vendo a Jesus Cristo. Em que sentido? Nós estamos nos relacionando com Ele. Essa é a palavra viva. Essa é a palavra da vida. Não é somente uma ideia de uma compreensão intelectual sobre quem é Jesus. É um conhecimento, é uma intimidade, é um relacionamento. Não se esqueça disso. Não se deixe levar pela análise do texto. A análise do texto ela é necessária, ela é importante e é por isso que eu estou fazendo isso aqui. Mas ela é muito mais do que isso. A análise do texto é uma forma de encontrar Jesus. É uma forma de se relacionar com Jesus. Não é que vai se tornar a palavra de Deus quando nós vemos Jesus. Não é essa ideia neo-ortodoxa que eu estou trazendo aqui. Pelo contrário, em toda a palavra de Deus, inspirada por Deus, toda ela, nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é gente. Lembra que eu falei que teologia tem a ver com gente?
E principalmente teologia tem a ver com uma dessa gente, né? Com uma pessoa dessa gente. Alguém que é gente também, é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e se encarnou, certo? Ele é a palavra da vida. Ele se encarnou. Então, se ele se encarnou, se ele se incorporou, essa mensagem de Deus, ela se incorporou. Então, nós precisamos entender que mais do que compreensão, nós precisamos de relacionamento. E o relacionamento nos ajuda a compreender melhor e a gente entra num ciclo virtuoso. Relacionamento é a palavra da vida. Se nós anunciamos, nós não anunciamos somente uma mensagem, nós anunciamos uma pessoa que é Jesus Cristo, que molda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas para a glória de Deus. Espero que você tenha gostado da análise deste versículo. Nem todo versículo vai ser analisado de uma forma tão extensa como esse, alguns são mais densos de informações e outros um pouco menos, e a gente vai avaliando aqui como a gente vai poder analisar cada um. Queremos sempre trazer um toque aplicativo para que não se torne algo árido, né? Para que as pessoas queiram realmente aprender sobre Deus de uma forma séria e chegar aonde devem chegar, que é na aplicação do texto. Deus nos abençoe. Até a próxima aula.